Olá a todos, estamos cá para vos apresentar mais um vídeo. Neste vídeo não vou apenas ler-vos dois comunicados. Vou fazer uma análise crítica direta sobre o que estes dois documentos revelam sobre a atuação do regime instalado em Bissau desde o golpe de novembro de 2025. É um vídeo de análise e de denúncia baseado em factos documentados por organizações da sociedade civil guineense. Se é novo por aqui, este canal acompanha quase diariamente a crise política e institucional na Guiné-Bissau. E hoje temos dois documentos, ambos datados de 13 de julho de 2026, que juntos pintam um retrato muito claro do que está a acontecer no país. Vamos a isso. Primeiro, o essencial. Domingo, Simões Pereira, líder do PAIGC, o maior partido de oposição, está detido. E a Miguelan, o movimento Mulheres de Guiné-Nolanta, não tem papas na língua ao classificar esta detenção. Chama-lhe arbitrária, chama-lhe abusiva e aponta violações a três princípios básicos de qualquer sistema judicial que se preze: o princípio do juiz natural, a presunção de inocência e o direito à defesa. Parem um segundo e pensem no que isto significa na prática. Não estamos a falar de uma opinião isolada nas redes sociais. Estamos a falar de um movimento organizado, com nome, com identidade pública, disposto a assinar um documento formal a acusar o Estado guineense de violar os princípios mais elementares do direito. Isto não acontece em democracias que funcionam. Isto acontece quando o poder deixa de responder perante a lei e passa a usar a lei como arma. E é exatamente isso que o segundo documento vem confirmar, de forma ainda muito mais grave. O Conselho das Mulheres Guineenses não se dirige ao governo de Bissau. Dirige-se à CEDEAO, às Nações Unidas, à União Africana e à CPLP. E aqui, parem um instante para pensar comigo. Por que é que um Conselho de Mulheres Guineenses sente necessidade de se saltar por cima das instituições do seu próprio país e apelar diretamente a organizações internacionais? A resposta é simples e é desconfortável para quem está no poder em Bissau, porque as instituições internas deixaram de ser um caminho viável. Quando a justiça doméstica é vista como capturada ou como incapaz de garantir um processo justo, a sociedade civil não tem alternativa senão internacionalizar o problema. E isso por si só é uma acusação implícita, mas devastadora: a atuação do regime. Vamos olhar para a lista de instrumentos jurídicos que o Conselho invoca: o Tratado Revisto da CEDEAO, o Protocolo Adicional sobre Democracia e Boa Governação, a Carta Africana da Democracia, a Carta Africana dos Direitos Humanos, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e, por último, os estatutos da CPLP. Esta lista não é aleatória. É um dossiê, é a construção deliberada de um caso jurídico contra o incumprimento sistemático por parte do regime de Bissau dos compromissos internacionais que o próprio Estado guinense assinou e ratificou. Quando uma organização cívica sente necessidade de citar 8 instrumentos jurídicos internacionais diferentes, isso não é retórica. É porque considera que todos eles, um a um, estão a ser ignorados. Reparem no que o Conselho pede: o restabelecimento da ordem constitucional. Pensem bem nesta frase: restabelecimento da ordem constitucional. É uma forma elegante e diplomática de fazer ou de dizer que, neste momento, a ordem constitucional não existe na Guiné-Bissau.
É um reconhecimento vindo de dentro da própria sociedade civil guineense de que o país está a ser governado à margem da Constituição. O Conselho pede também a garantia das liberdades fundamentais: imprensa, expressão, reunião, manifestação, participação política. Outra vez, pensem no que isto implica. Não se pede a manutenção destas liberdades, pede-se a garantia, porque atualmente elas estão a ser negadas ou restringidas. Isto está em linha com o que já temos vindo a documentar neste canal há algum tempo. O clima de restrição à imprensa, a limitação do espaço cívico, o silenciamento de vozes críticas desde o golpe de novembro. E há uma frase no comunicado do Conselho que eu considero central para perceber a gravidade da situação. Dizem eles que a situação da Guiné-Bissau deixou de ser apenas uma questão interna, passou a ser um teste à credibilidade dos mecanismos africanos e internacionais de proteção da democracia e dos direitos humanos. Isto é, por outras palavras, um repto direto à CEDEAO. É dizer, se vocês não agirem agora na Cimeira de Freetown, no dia 19 de julho, então toda a arquitetura de proteção democrática que vocês próprios construíram ao longo de décadas não vale o papel em que está escrita. E aqui está o ponto que eu quero deixar bem claro neste vídeo. O silêncio das autoridades de Bissau sobre os fundamentos jurídicos da detenção de Domingos Simões Pereira é em si mesmo revelador. A Miguelão pede como uma das suas 3 exigências centrais a publicação de informações claras e verificáveis sobre as razões da detenção. Ora, se o processo fosse legítimo, transparente e respeitasse as garantias processuais, essa informação já estaria disponível. O facto de ser exigida por um movimento cívico é por si só um sinal de opacidade. E opacidade em processos judiciais contra líderes da oposição tem um nome: perseguição política disfarçada de processo legal. Isto encaixa-se num padrão que já não é novo. Desde o golpe de novembro de 2025, temos assistido a uma escalada. Primeiro, restrições à imprensa. Depois, limitações à liberdade de reunião e manifestação. Agora, a detenção do principal líder da oposição, sem que as autoridades sintam necessidade de justificar publicamente os fundamentos legais. Cada passo isoladamente poderia ser explicado como um incidente, mas a soma destes passos desenha uma trajetória inequívoca de consolidação autoritária. E é importante dizer isto com muita clareza. Um regime que precisa de deter os seus adversários políticos sem explicar porquê, que restringe que restringe a imprensa, que limita manifestações pacíficas, não está a defender a estabilidade do país, está a defender a sua própria permanência no poder, a qualquer custo, incluindo o custo dos direitos fundamentais dos cidadãos guineenses. Há quem diga que é preciso dar tempo às autoridades, que os processos judiciais demoram, que talvez existam razões que ainda não foram tornadas públicas. É um argumento que merece ser mencionado, por rigor, mas esse argumento perde força quando são 2 organizações distintas da sociedade civil num único dia a levantar exatamente as mesmas preocupações através de canais diferentes, com uma convergência que dificilmente seria coincidência. Quando o próprio movimento de mulheres sente necessidade de contornar as instituições nacionais e apelar à CEDEAO, à ONU, à União Africana e à CPLP, isso é o oposto de normalidade constitucional. A menos de uma semana da cimeira da CEDEAO em Freetown, a pressão está montada. E a pergunta que fica no ar, que eu deixo para vocês refletirem, é esta: será que a comunidade internacional vai finalmente aplicar consequências reais? Ou vamos assistir, mais uma vez, a comunicados de preocupação, declarações protocolares
e nenhuma ação concreta, enquanto a Guiné-Bissau continua a deslizar para um regime cada vez mais autoritário? Tudo isso é uma pergunta. A história recente da região não nos dá muitos motivos para otimismo. A CEDEAO tem por vezes sido acusada de 2 pesos e 2 medidas, de agir com firmeza em alguns casos e com passividade em outros. Freetown, no dia 19 de junho, vai ser um teste a essa credibilidade. E vamos estar atentos, porque este canal vai continuar a acompanhar cada desenvolvimento. Antes de terminar, quero deixar uma reflexão final. A resiliência da sociedade civil guineense, mesmo perante um clima de intimidação, é notável. A Miguelã e o Conselho das Mulheres Guinenses continuam a falar, a documentar, a exigir. Isso por si só é um sinal de esperança. Mas essa coragem cívica só vai ter efeito real se houver do lado das organizações internacionais vontade política de agir. Se este vídeo ajudou a perceber melhor a gravidade da situação, deixe o seu like, subscreva o canal e ative as notificações, porque nos próximos dias, com a cimeira da CEDEAO em Freetown, esta história vai ter desenvolvimentos importantes. Deixem também nos comentários a vossa opinião. Acham que a CEDEAO vai agir desta vez ou vamos assistir a mais uma declaração sem consequências? Obrigado por acompanharem. Até ao próximo vídeo.